Aprenda 5 modos de organizar sua vida financeira e chega de jogar dinheiro fora todo mês. Se no final do mês o seu dinheiro simplesmente desaparece e você não consegue explicar para onde ele foi, existe uma verdade que você precisa encarar agora com total honestidade. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é porque você ganha pouco. O que está acontecendo é muito mais silencioso e muito mais perigoso do que isso. Você está perdendo dinheiro em pequenas decisões que parecem normais, mas que estão destruindo a sua vida financeira de forma constante. E o mais preocupante é que isso não acontece de forma visível. Não existe um grande erro, não existe um único momento de falha. O que existe é um padrão diário, repetido, sem percepção, que vai drenando o seu dinheiro enquanto você acredita que está tudo sob controle. Você trabalha, você recebe, você paga algumas coisas, você se permite pequenos gastos, e quando percebe, o mês acabou e não sobrou nada relevante. Isso cria uma sensação estranha, uma mistura de frustração com dúvida, porque parece que você está fazendo tudo certo, mas o resultado nunca muda. E quando o resultado nunca muda, o problema não está no esforço. Está no comportamento. Existe um ciclo invisível que governa a forma como você lida com o dinheiro. Ele funciona no automático. Você não percebe quando começa, você não percebe quando está acontecendo, e você só percebe quando já terminou, que é quando o dinheiro acabou. Esse ciclo é alimentado por hábitos, emoções e decisões rápidas que você nem questiona. E é exatamente por isso que este vídeo existe, porque você não precisa de mais motivação, você não precisa de mais conselhos genéricos, você precisa enxergar o que está acontecendo de verdade por trás das suas escolhas financeiras. E quando isso fica claro, você nunca mais consegue ignorar. Aqui você vai entender 5 modos reais de organizar sua vida financeira de forma prática, direta e aplicável. Não são ideias abstratas. São mudanças de comportamento que atacam a raiz do problema. O objetivo não é só te ensinar a organizar dinheiro, mas te fazer parar de perder dinheiro sem perceber. E antes de qualquer técnica, você precisa entender o padrão que está te prendendo. Porque sem isso, qualquer tentativa de mudança vira apenas mais uma tentativa que termina igual às outras. E agora você vai começar a enxergar isso com clareza. O dinheiro não some, ele está sendo direcionado errado. O seu dinheiro não desaparece. Ele não evapora, ele não tem vida própria. Ele segue um caminho, todos os dias, baseado nas suas decisões. Mesmo quando você acha que não decidiu nada, você decidiu, porque não decidir também é uma forma de decisão. O grande erro é acreditar que o dinheiro some sem explicação. Isso tira a responsabilidade das suas mãos e coloca a culpa em algo abstrato. Mas a verdade é mais direta. O dinheiro está sendo direcionado para lugares que você não está percebendo com clareza. Pensa em tudo o que acontece quando o dinheiro entra. Ele não fica parado, ele começa a ser puxado por necessidades, desejos, impulsos, hábitos e situações do dia a dia. Uma conta aqui, um gasto rápido ali, uma compra que parecia pequena, um conforto momentâneo, uma decisão sem planejamento. E quando você vê, ele já foi dividido em vários pedaços. Nada disso acontece de forma aleatória. Existe um padrão por trás, e esse padrão só existe porque você não está definindo o destino do seu dinheiro antes dele sair. Você está reagindo ao que aparece, não comandando o que deve acontecer. E isso cria uma falsa sensação de normalidade. Você paga o que precisa pagar, resolve o que precisa resolver e segue o mês. Mas isso não é controle. Isso é apenas execução do que surgiu na sua frente. Controle real acontece quando você decide antes. Enquanto você não assume esse direcionamento de forma consciente, o dinheiro vai continuar indo embora da mesma forma. Não porque falta, mas porque não existe direção clara. E quando não existe direção, qualquer caminho parece aceitável. Agora você já entende que o problema não é o dinheiro sumir. O problema é ele estar sendo guiado sem consciência. O ciclo invisível que te mantém sem dinheiro, existe um ciclo que se repete na sua vida financeira sem que você perceba. E esse ciclo é o verdadeiro motivo de você sentir que nunca sai do lugar. Ele não é barulhento, não é óbvio e não aparece como um grande problema. Ele é silencioso,
constante e extremamente eficiente em manter tudo como está. Esse ciclo começa sempre da mesma forma. Você recebe dinheiro e por alguns momentos sente alívio. Parece que agora vai dar certo, parece que esse mês vai ser diferente, mas essa sensação dura pouco. Logo depois começam os gastos, as decisões rápidas, as pequenas compras e os compromissos que vão aparecendo naturalmente. O problema não é gastar. O problema é gastar sem consciência de padrão. Porque você não está apenas gastando, você está repetindo um roteiro que já foi executado dezenas de vezes antes. E como esse roteiro nunca foi interrompido, ele continua funcionando automaticamente. No meio desse processo, você tenta equilibrar as coisas, paga o que precisa, tenta segurar um pouco aqui e ali, talvez até faça um esforço momentâneo para controlar melhor. Mas tudo isso acontece dentro do mesmo ciclo, sem mudar a estrutura principal. Então chega o final do mês. O dinheiro acabou ou sobrou muito pouco. E você sente aquela mesma sensação de frustração misturada com confusão. A pergunta aparece de novo, como isso aconteceu mais uma vez. E a resposta é simples, mas desconfortável. Porque nada mudou no padrão. O ciclo se repete porque ele não é quebrado no meio. Ele é apenas vivido até o fim e reiniciado no mês seguinte. Sem interrupção, sem consciência profunda, sem mudança real de comportamento. A maioria das pessoas tenta sair desse ciclo aumentando renda ou fazendo cortes aleatórios. Só que isso não funciona porque o ciclo não está no valor do dinheiro. Ele está na forma como você se comporta dentro dele. Enquanto esse comportamento não muda, o ciclo apenas se adapta e continua. E aqui está o ponto mais importante. Esse ciclo só parece invisível porque você está dentro dele. No momento em que você começa a enxergar como ele realmente funciona, ele perde força, porque agora você não está mais apenas vivendo o padrão, você está observando ele acontecer. E quando você começa a observar, surge uma pergunta inevitável. Se isso se repete todo mês, o que exatamente está alimentando esse ciclo sem parar? A ilusão de controle financeiro. Existe uma sensação que engana muita gente e mantém o dinheiro sempre no mesmo lugar. É a sensação de controle. Você paga suas contas, não deixa nada atrasar. Consegue atravessar o mês de alguma forma e isso te dá a impressão de que está tudo sob controle. Mas essa impressão ela é perigosa porque ela não reflete a realidade completa da sua vida financeira. O controle verdadeiro não é apenas cumprir obrigações. Isso é o mínimo para sobreviver financeiramente. O controle real começa quando você sabe exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro antes que ele seja gasto. E na maioria dos casos isso não existe. O que existe é uma rotina de respostas. O dinheiro entra, você reage, uma conta aparece, você paga, um desejo surge, você compra, uma necessidade aparece, você resolve. E tudo isso vai acontecendo dentro de um fluxo que parece organizado, mas na verdade só está sendo seguido sem direção estratégica. Isso cria uma ilusão muito forte. Você sente que está no comando porque nada está fora do lugar de forma evidente. As contas estão pagas, não há grandes dívidas visíveis, não há caos imediato, mas ao mesmo tempo não há crescimento, não há construção, não há avanço real. Essa é a parte que confunde, porque quando não há problema evidente, a mente entende que está tudo bem. Só que estabilidade não é sinônimo de evolução. Você pode estar estável há anos e ainda assim não ter saído do mesmo ponto financeiro. O problema dessa ilusão é que ela reduz a urgência de mudança. Se tudo parece sob controle, por que mudar alguma coisa? E é exatamente isso que mantém o ciclo funcionando. A ausência de dor imediata impede a transformação, enquanto isso, o dinheiro continua sendo consumido por decisões automáticas. Pequenas permissões e escolhas que nunca foram realmente planejadas. E como isso não gera um colapso visível, você continua acreditando que está no controle. Mas controle sem direção é apenas manutenção de rotina. E rotina, sem crescimento, é estagnação disfarçada. E quando essa ilusão começa a cair, você percebe algo desconfortável. Talvez o problema nunca tenha sido falta de controle. Talvez tenha sido falta de consciência sobre o que realmente significa controlar o dinheiro. E isso abre espaço para uma verdade ainda mais importante. Pequenas decisões, quando ignoradas,
São exatamente o que mantém tudo estagnado. O efeito acúmulo, pequenas decisões, grandes perdas. O que mais destrói sua vida financeira não são grandes erros. São pequenas decisões repetidas tantas vezes que deixam de parecer importantes. É esse tipo de escolha que passa despercebida, mas que ao longo do tempo cria um impacto muito maior do que você imagina. Uma compra aqui, um gasto rápido ali, um só hoje que se repete várias vezes na semana. Cada decisão isolada parece inofensiva, não gera preocupação, não parece afetar nada de forma significativa. E é exatamente por isso que ela continua acontecendo. O problema é que você não vive essas decisões de forma isolada. Você vive um acúmulo delas, e o acúmulo transforma o que parecia pequeno em algo grande. O que parecia irrelevante em algo decisivo. O que parecia normal em um padrão financeiro desorganizado. No momento em que você não sente um impacto imediato, seu cérebro interpreta aquilo como seguro. E o que parece seguro tende a ser repetido. É assim que hábitos financeiros ruins se consolidam sem resistência. Eles não assustam no começo, então permanecem. Com o tempo, esse efeito começa a aparecer de forma silenciosa. O dinheiro não dura como antes. O final do mês fica mais apertado. A sensação de controle diminui. Mas não existe um único erro para apontar. Existe apenas um conjunto de pequenas decisões que foram acumuladas. E aqui está o ponto crítico. Quando você tenta corrigir isso de forma superficial, cortando algo grande ou tentando compensar com esforço momentâneo, você ignora a raiz do problema, porque o problema não está num gasto específico, está no padrão de repetição. Se você continuar tomando pequenas decisões sem consciência, o resultado sempre será o mesmo. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque você não interrompe o ciclo de acúmulo. A transformação começa quando você entende que não existe decisão pequena quando ela se repete. Tudo o que é repetido constrói direção. E direção no dinheiro constrói destino. Agora você começa a perceber que o problema não é apenas gastar, é não perceber o peso do que parece pequeno demais para ser relevante. E quando essa percepção muda, surge uma nova compreensão. Talvez a organização financeira não seja sobre restrição, mas sobre liberdade real de escolha. Organização não é restrição, é liberdade. Um dos maiores bloqueios que impede as pessoas de se organizarem financeiramente é a ideia errada de que organização significa perda de liberdade. Como se organizar o dinheiro fosse o mesmo que se limitasse a prender ou deixar de viver. Mas na prática, acontece exatamente o contrário. Quando não existe organização, você não tem liberdade. Você tem reação, você gasta quando sente vontade, quando aparece uma oportunidade, quando surge um impulso ou uma emoção. Isso não é liberdade de escolha, isso é falta de direção disfarçada de espontaneidade. A verdadeira liberdade financeira começa quando você sabe exatamente o que pode fazer com o seu dinheiro sem medo e sem dúvida. Quando você não precisa adivinhar se pode ou não gastar, porque tudo já está claro antes da decisão acontecer. Isso tira o peso da incerteza e reduz drasticamente o estresse. Pensa em como funciona hoje. Muitas decisões financeiras são acompanhadas de insegurança. Será que posso gastar isso agora? Será que não vai fazer falta depois? Acho que estou exagerando. Esse tipo de dúvida não existe quando há organização real, porque cada valor já tem um destino definido. E quando o dinheiro tem direção, você para de viver em conflito com ele. Você não está mais tentando controlar o impulso o tempo todo. Você está apenas seguindo um plano que já foi decidido de forma consciente. Isso muda completamente a relação emocional com o dinheiro. Em vez de ansiedade, existe clareza. Em vez de culpa, existe segurança. Em vez de descontrole, existe previsibilidade. E isso é liberdade de verdade. Só que existe um passo que a maioria evita, mesmo depois de entender tudo isso. Porque entender é uma coisa, mas encarar a própria realidade financeira exige coragem. E esse é o ponto onde muita gente trava. O primeiro passo, que quase ninguém tem coragem de dar, existe um ponto na vida financeira que separa quem continua preso no mesmo lugar de quem realmente começa a mudar. E esse ponto não tem nada a ver com ganhar mais dinheiro, nem com aprender mais técnicas. Ele tem a ver com coragem de encarar a própria realidade sem filtros.
A maioria das pessoas evita esse momento porque ele é desconfortável. Não é agradável olhar para os números de forma honesta e perceber exatamente como o dinheiro está sendo usado. Existe sempre uma esperança de que não está tão ruim assim, ou de que no próximo mês melhora. E isso adia a mudança indefinidamente. O problema é que enquanto você não olha com clareza, você não tem controle real. Você pode até tentar organizar, mas está organizando algo que você não enxerga por completo. Isso faz com que qualquer tentativa seja incompleta desde o início. Esse primeiro passo exige uma decisão simples, mas forte: parar de evitar. Parar de adiar, parar de confiar em sensação e começar a trabalhar com realidade. Porque sensação financeira quase sempre é enganosa. Você pode sentir que está tudo bem e ainda assim está perdendo o controle todos os meses. Quando você finalmente encara os números, acontece uma mudança interna importante. A ilusão começa a cair. Você deixa de imaginar e passa a ver, e quando você vê, você não consegue mais ignorar. Isso muda a forma como você toma decisões, porque agora elas deixam de ser baseadas em percepção e passam a ser baseadas em fatos. Esse é o ponto que incomoda, porque a realidade cobra responsabilidade. E responsabilidade exige mudança de comportamento. Não dá mais para continuar repetindo os mesmos hábitos, sem consequência na consciência. Só que mesmo depois de encarar essa realidade, muita gente ainda falha em manter consistência. Porque ver o problema não é suficiente se você não tiver um sistema para sustentar a mudança no dia a dia. Como criar um sistema que funciona mesmo sem motivação? Se você depende de motivação para organizar sua vida financeira, você já começou errado. Porque motivação não é estável. Ela varia de acordo com o dia, com o humor, com o cansaço e com as circunstâncias. E a sua vida financeira não pode ser refém disso. O que realmente funciona é sistema. Algo simples, repetível e previsível, que continua funcionando mesmo quando você não está com vontade nenhuma de fazer nada. Porque na prática, os maiores erros financeiros não acontecem por falta de conhecimento, mas por falta de estrutura no dia a dia. A maioria das pessoas tenta resolver o dinheiro na base do esforço momentâneo. Anota um tempo, tenta controlar por alguns dias, faz mudanças intensas e depois abandona tudo quando a rotina pesa. Isso cria um ciclo de começo e abandono que nunca gera resultado consistente. Um sistema de verdade não depende de decisão constante. Ele reduz decisões. Ele tira você da necessidade de escolher o tempo todo o que fazer com o dinheiro. Porque quando tudo já está definido previamente, você apenas segue o fluxo estabelecido. Isso significa que o dinheiro entra e já tem direção. Não existe improviso constante, não existe dúvida recorrente. Existe um padrão que se repete e mantém a organização funcionando mesmo em dias ruins. E isso muda completamente a relação com o esforço, porque você para de lutar contra você mesmo todos os dias. Você simplesmente segue uma estrutura que já foi pensada para evitar erros comuns. Quando você faz isso, o controle deixa de ser algo emocional e passa a ser algo estrutural. E quando é estrutural, ele não depende do seu estado mental no momento. Só que mesmo com o sistema funcionando, ainda existe algo que pode sabotar tudo silenciosamente. E esse algo não está no método, mas sim na forma como você reage emocionalmente ao dinheiro. O verdadeiro motivo por trás dos gastos impulsivos. Os gastos impulsivos não acontecem por acaso, e nem são simplesmente falta de controle. Eles são, na maioria das vezes, uma resposta emocional disfarçada de decisão financeira. Enquanto você enxergar isso apenas como falta de disciplina, você nunca vai resolver a raiz do problema. O impulso financeiro quase sempre nasce de um estado interno: ansiedade, estresse, frustração, cansaço ou até a necessidade de recompensa imediata. Em algum nível, o gasto não é sobre o objeto ou serviço, mas sobre o alívio que ele promete naquele momento. E esse alívio, ele funciona por alguns instantes. Existe uma sensação de satisfação, de escape, de prazer rápido. O problema é que isso não dura. Logo depois o sentimento muda. Surge a consciência do gasto, o arrependimento e muitas vezes a tentativa de compensar essa sensação com outro impulso no futuro. Isso cria um ciclo emocional perigoso.
Você sente algo desconfortável, gasta para aliviar, sente culpa depois e volta a repetir o comportamento quando a emoção retorna. Sem perceber, o dinheiro vira uma ferramenta de regulação emocional, não uma ferramenta de construção financeira. E aqui está o ponto mais importante. Enquanto você não entender o que está sentindo antes de gastar, você vai continuar acreditando que o problema é o dinheiro, quando na verdade o problema é a emoção que antecede a decisão. Quando você começa a identificar esses momentos, surge uma pequena pausa entre o impulso e a ação. E essa pausa é onde o controle começa a nascer, porque agora você não está apenas reagindo, você está percebendo o que está acontecendo dentro de você antes de agir. Essa consciência, ela muda completamente a forma como você lida com o dinheiro. Você começa a entender que nem todo gasto é racional. Muitos são apenas tentativas rápidas de mudar um estado emocional. Mas mesmo entendendo isso, ainda existe um erro comum que faz o dinheiro continuar escapando. Um erro simples, mas extremamente poderoso, que acontece quando você não dá uma função clara para cada valor que entra na sua vida. O dinheiro precisa de função, não de sobras. Enquanto você continuar tratando o dinheiro como aquilo que sobra no final do mês, você nunca vai ter controle real da sua vida financeira. Porque sobra não é planejamento. Sobra é consequência aleatória do que aconteceu antes, e não uma decisão consciente. Quando o dinheiro não tem função definida, ele fica vulnerável. Ele fica disponível para qualquer direção. Um pouco vai para um gasto inesperado, outro pouco para um impulso, outro para algo que parecia necessário naquele momento. E assim ele vai sendo fragmentado sem um critério claro. Isso cria uma sensação constante de desorganização, mesmo quando você tenta se controlar. Porque no fundo, você não está decidindo antes. Você está apenas lidando com o que restou depois das decisões automáticas já terem acontecido. O que muda completamente esse cenário é simples de entender, mas difícil de aplicar no começo. Cada valor que entra precisa ter uma função antes de sair, não depois. Não quando sobra, mas no momento em que o dinheiro chega. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser algo solto na sua mão e passa a ter direção. Uma parte já está comprometida com o essencial, outra com responsabilidades, outra com objetivos e outra com uso consciente. Isso elimina o espaço para decisões aleatórias. E quando não existe mais espaço para aleatoriedade, você reduz drasticamente o risco de desperdício, porque agora cada gasto precisa respeitar uma estrutura que já foi definida anteriormente, e não o impulso do momento. Isso também muda a sua mentalidade. Você para de sentir que está sempre correndo atrás do dinheiro e começa a sentir que está conduzindo ele. Essa mudança de percepção é o que separa instabilidade de construção financeira. E aqui está o ponto crítico. Quando o dinheiro tem função, você começa a viver de forma antecipada, não reativa. E isso te coloca em um novo nível de consciência financeira. Mas ainda existe um elemento que amplia ainda mais essa mudança, algo que transforma planejamento em segurança real antes mesmo dos problemas aparecerem. O poder da antecipação financeira. A maioria das pessoas só reage ao dinheiro quando o problema já apareceu. Quando a conta chega, quando o imprevisto acontece, quando o aperto começa. Esse modo de vida cria uma sensação constante de urgência e instabilidade, como se você tivesse sempre um passo atrás da própria vida financeira. A antecipação financeira ela quebra completamente esse padrão. Em vez de esperar o problema surgir, você começa a prever o que inevitavelmente vai acontecer e se prepara antes disso. Porque a verdade é simples. Nem tudo na vida é surpresa. Muitas despesas são previsíveis, apenas ignoradas. Quando você não se antecipa, qualquer gasto se torna um impacto. Ele te desestabiliza, te obriga a mudar planos, te coloca em posição de reação. Mas quando você já estava preparado, esse mesmo gasto deixa de ser um problema e se torna apenas uma execução do que já foi planejado. Isso reduz drasticamente o estresse financeiro, porque você não vive mais na incerteza de será que vai dar certo. Você já sabe o que está previsto, o que pode acontecer e como lidar com cada situação. Isso traz uma sensação de controle muito mais sólida do que simplesmente tentar economizar no dia a dia. E aqui está
algo importante. Antecipar não significa prever o futuro com perfeição. Significa reconhecer padrões. Você sabe que contas vão chegar, sabe que imprevistos acontecem, sabe que desejos surgem. A diferença é se você está preparado ou não para isso. Quando você começa a antecipar, sua relação com o dinheiro muda. Você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de planejamento. Isso muda completamente a forma como você toma decisões. O dinheiro deixa de ser uma surpresa constante e passa a ser parte de uma estrutura que você já construiu. Isso traz segurança, estabilidade e clareza mental. Mas ainda existe algo que separa quem entende isso de quem realmente consegue manter resultados ao longo do tempo. Porque antecipar resolve o agora, mas não sustenta o longo prazo se não houver consistência. Construindo consistência em um mundo de impulsos. A parte mais difícil da vida financeira não é aprender o que fazer, é conseguir manter o que precisa ser feito mesmo quando o ambiente ao seu redor está te puxando para o contrário, porque você não vive em um mundo neutro, você vive cercado de estímulos o tempo todo. A cada momento, algo está tentando acelerar suas decisões. Uma promoção, uma oferta limitada, uma facilidade de pagamento, uma sensação de urgência. Tudo isso foi construído para reduzir o tempo entre o desejo e a ação. E quando esse tempo diminui, o impulso aumenta. É por isso que consistência não pode depender de esforço extremo. Se você precisa lutar todos os dias para manter o controle, uma hora você perde. O segredo está em criar padrões simples que sobrevivem ao ambiente caótico. Consistência não é fazer tudo perfeitamente. É evitar voltar para o padrão antigo. É continuar mesmo quando não está motivado, mesmo quando não está perfeito, mesmo quando não está confortável. Porque o resultado não vem da intensidade de um dia, mas da repetição de pequenos comportamentos ao longo do tempo. O problema é que muitas pessoas interpretam qualquer deslize como fracasso total. Erram uma vez, perdem o controle e abandonam tudo. Isso destrói qualquer possibilidade de evolução, porque consistência não exige perfeição, exige continuidade. Quando você mantém pequenas decisões alinhadas por tempo suficiente, os resultados começam a aparecer de forma natural. Você não precisa de grandes mudanças diárias. Precisa apenas não abandonar o caminho. E isso muda sua relação com o processo. Você para de buscar soluções rápidas e começa a construir algo estável. Algo que não depende do seu humor, nem da sua fase, nem das circunstâncias do momento. Mas existe um ponto final nesse processo, um ponto onde tudo o que você entendeu até aqui se encontra. E nesse ponto, a decisão deixa de ser teórica e passa a ser prática. Ou você assume o controle, ou vai continuar perdendo dinheiro. No final de tudo, não existe uma terceira opção. Ou você assume o controle da sua vida financeira de forma consciente, ou continua repetindo exatamente o mesmo ciclo que vive hoje, apenas com pequenas variações ao longo do tempo. Você já entendeu como o dinheiro não some, como ele é direcionado, como o ciclo invisível se repete, como a ilusão de controle engana, como pequenas decisões se acumulam, como a organização traz liberdade, como a falta de clareza trava tudo, como sistemas sustentam resultados, como emoções influenciam gastos, como a função do dinheiro muda tudo, como a antecipação reduz o estresse e como a consistência constrói estabilidade. Agora, não falta informação, falta ação. E esse é o ponto que separa quem apenas consome conteúdo de quem realmente muda de vida. Porque assistir é fácil, entender é simples, mas aplicar é o que realmente transforma o resultado. Se você continuar exatamente como está, o dinheiro vai continuar seguindo o mesmo caminho. As mesmas decisões vão gerar os mesmos resultados. E a sensação de estar sempre no mesmo lugar vai continuar existindo. Mas se você decidir quebrar esse padrão, mesmo que aos poucos você comece a mudar a direção. Não precisa ser tudo de uma vez. Precisa apenas começar a interromper o ciclo em algum ponto. O controle financeiro não é um evento único. É uma construção diária baseada em escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. E quanto mais cedo você assume isso, mais cedo você sai do modo automático. A realidade é simples. O dinheiro já está passando pela sua vida todos os meses. A diferença não está na quantidade que entra, está no que você faz com ele enquanto ele está nas suas mãos.
e agora você sabe exatamente onde o problema acontece. A decisão final nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre comportamento,